Bem-vindo a um estudo na palavra, uma série de estudos bíblicos focalizados na cruz de Cristo. Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart, junto com Lauren Lawson, Bob Cornell, Dave Smith e o Dr. Don Paul Gray, e nós estamos felizes de estar com vocês hoje. Vamos ler, prometemos que iríamos ler e não lemos ainda hoje, versículos 3, 4 e 5 do 5º capítulo de Gálatas, e vai abrir o que estamos tentando dizer. Talvez, vamos começar no 2º versículo? Não, comece no 1º. E leia, por favor. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Eu sei que quando Paulo escreveu isto, eu sei que havia um conhecimento aqui, uma alegria que encheu seu coração, e que ele sabia o que o Filho de Deus poderia ter, e para entrar na lei o queria destruir. Ele sabia. Então o que ele disse, estáis pois firmes, quer dizer, Satanás vai vir contra você, mas fique firme. Fomos libertados, e se refere à liberdade de viver uma vida santa à medida que mantenhamos a fé em Cristo e a cruz. E não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da servidão. Abandonar a cruz e estar debaixo da lei de qualquer tipo garante de novo a escravidão à natureza pecaminosa. Eis que, notem em minhas palavras, eu, Paulo, vos digo que a autoridade do apóstolo quanto à mensagem que transmitia, se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Se o crente retornar à lei, e à lei de qualquer classe, o que Cristo fez na cruz da nossa parte, não produzirá nenhum proveito em nós. Não pode ter os dois caminhos ao mesmo tempo. Deixa eu ler de novo, porque isso é extremamente importante. Se o crente retornar à lei e à lei de qualquer tipo, o que Cristo fez na cruz na nossa parte, não produzirá nenhum proveito em nós. Não pode ter os dois caminhos. E de novo protesto todo homem que se deixa circuncidar. Alguns dos gálatas gentios estavam sendo pressionados pelos falsos ensinadores de adotar a lei de Moisés, que queria dizer eles teriam que abandonar a Cristo e a cruz, já que não é possível enlaçar os dois. Também não é possível enlaçar nenhuma lei com a graça. Que ele é um devedor a toda a lei, o que obviamente é impossível. E além disso, a lei não continha nenhuma salvação. Certo, agora, irmão Swaggart, das 4 situações que acontecem quando a pessoa entra debaixo da lei, esta é a segunda situação. Número 1, não aproveita algum. Número 2, se nós pensamos que o que fazemos produz justiça, nos tornamos um devedor para fazer a totalidade da lei perfeitamente. E não há como. Para podermos ter um relacionamento com Deus. Não há como. E não há ninguém que já fez isto. Mas isto é a única maneira. Você tem que estar diante de Deus e provar, não para a sua salvação, mas antes da sua salvação, até o final da sua vida, você tem que provar que você nunca desobedeceu ou quebrou nenhuma lei, nenhuma atitude, ação ou pensamento. Você é um devedor para cumprir toda a lei. Tiago disse que se você quebrar uma lei, estou parafraseando, né? Em uma área, você quebrou em todas. Certo? Isso é um bom senso, certo? Né? Então, aqueles que pensam que o que nós fazemos produz justiça, eles vão ter que testemunhar o fato de que eles nunca pecaram, para que isto seja efetivo. E se uma pessoa está fazendo e escutando Paulo falando, é claro, sobre a lei mosaica, mas se nós, e já falamos em programas anteriores, podemos inventar leis de qualquer coisa. Certo. Mas Sim. vamos dizer que o crente hoje, ele não está tentando conquistar vitória ou ser justo diante de Deus pela lei mosaica, mas está usando oração, as disciplinas cristãs. O que Paulo está querendo dizer é que você pode dizer que ele é um devedor de fazer toda a lei. Quer dizer que você deve ter, esse crente, deve ter uma vida de oração perfeita. Você tem que ter uma vida perfeita de oração e conhecer a palavra de Deus perfeitamente. Se você for seguir esta rota da sua vida de oração, e já falamos no passado, não estamos pregando contra a oração, mas
você vai ter que novamente ter uma vida de oração perfeita, que é impossível, não há como fazer isto. Você é eliminado antes de começar. Certo. Exatamente, sim. Certo. Não há como, não há como. Talvez seja difícil para nós admitirmos isto. Nós achamos, você talvez não possa, mas eu posso. Certo. Eu consigo fazer, sabe? Certo. E ministra para a nossa importância pessoal, todas essas coisas. E eu li um artigo outro dia sobre um querido irmão, ele ama a Deus, eu tenho certeza, mas ele escreveu uma mensagem sobre jejuar 21 dias, e o sofrimento que ele tinha, e outros também, e ele dizia, na metade ele comia um hambúrguer, você tem que começar tudo de novo, mas ministrou para a sua importância pessoal. Qualquer coisa que não for a cruz de Cristo vai ministrar para o seu ego. A única coisa que glorifica a Deus, ao invés do homem, é a nossa fé na cruz de Cristo. Certo. Exato. É por isso que Paulo disse, Deus me perdoe, que eu não me glorie a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual eu fui crucificado para o mundo e o mundo para comigo. Versículo 4. Separados estais de Cristo. Isto é uma declaração arrepiante e se refere a alguém que faz algo que não é de Cristo e a cruz o objeto da sua fé. Eu gostaria de dizer o seguinte, esta é a terceira situação. Cristo não tem proveito algum. Você tem que manter toda a lei. E uma outra tradução palavra por palavra muito boa traz a ideia que você está separado de Cristo, é um estrangeiro. Você é um estranho. Para ser um estranho, de certa maneira, no casamento, quer dizer que o marido e uma esposa ainda são casados, mas eles não estão vivendo juntos. Eles não estão mais tendo os benefícios de um casamento onde eles compartilham a vida um do outro. Talvez ele está num apartamento do outro lado da cidade e ela ainda está na casa, mas eles se tornaram estranhos um ao outro. Seu casamento não tem efeito algum. E eu acho que, na verdade, é uma grande ilustração, porque Cristo, ele ainda está conectado ao crente. Ele não se afastou só porque ele está confiando em outra coisa e você está cometendo adultério espiritual. Mas por causa desse adultério, ele se separou dele. Mas ele não divorciou e ele não saiu. Mas os seus relacionamentos não são mais efetivos, não tem mais efeito algum. Mas a maioria do mundo da igreja aí fora nunca nem ouviu este termo, adultério espiritual, certo? Muito menos saber o que você está falando, eles não sabem. Mas isto não faz disto menos verdade. Certo. Então, quando Cristo não tem proveito para você, o que ele fez não está te ajudando, você tem que ser perfeito nas suas ações. E o nosso relacionamento com Cristo está quebrado, de certa maneira, está separado. O que nós temos não é uma ajuda de Deus, estamos aqui fora como crentes sozinhos. Exatamente. Muito bem, então leia a metade do 4º versículo. Vós os que vos justificais pela lei, procura ser justificado pela lei. Tendes caído da graça. Isso é o número 4, não é? Isso é o número 4. Caído da posição da graça, o que significa que o crente confia em outra coisa que não é a cruz. Na realidade, significa apostatar. Agora temos que tomar cuidado com este termo, porque o mundo abusou, né? Eles pegaram o pregador, o político, ou qualquer pessoa que falhou publicamente, e aí eles dizem que ele caiu, que ela caiu da graça. Caiu da graça. É um termo que nós usamos na notícia. E o que quer dizer? Eles nunca vão ser capazes de conquistar essa posição de volta que eles perderam. Destruíram a sua capacidade de trabalhar nessa posição que eles tinham. Isto não quer dizer isso. Não quer dizer. Não tem nada a ver com isso. Mas a igreja adotou este mesmo conceito. Exato, isto que eu queria dizer. Você está exatamente certo. E pensamos a mesma coisa. Cair da graça quer dizer que o crente não está mais recebendo a ajuda do Espírito Santo. Você vê a graça de Deus, um aspecto da graça de Deus é a obra efetiva do Espírito Santo na vida do crente. Mas o objeto da fé dele é outra coisa a não ser Cristo e a cruz. É isto que causa com que você caia da graça. O Bob mencionou anteriormente em Gálatas capítulo 2, 20 e 21. Nós descobrimos que se nós não vivemos pela fé no Filho de Deus que nos amou e se entregou por mim, eu frustro
literalmente eu me corto da graça de Deus. Não me corto de Jesus, eu sou um estranho, mas a ajuda que deveria estar lá, aquele fluir constante da graça para me ajudar, que tinha que estar lá, para me ajudar nesta vida cristã e vencer o pecado, não está mais lá. Então eu neguei a minha fonte de poder. Cair da graça quer dizer que eu saí da posição que eu recebi livremente a graça por causa da minha fé na cruz. E como resultado da minha fé em outra coisa que não é Cristo e o que ele fez, o Espírito Santo, no seu ministério inicial, que me ajudou a vencer o pecado, ele está se afastando. Eu estou caindo da graça. Eu não estou perdido. Mas é uma situação muito difícil. É uma situação muito difícil. Eu estou um passo de distância, vamos dizer assim, de desistir e me afastar. E se eu perder a minha fé, porque esta posição, ela é tão frustrante. E novamente o Bob falou a frase de 15 anos atrás, os cristãos que são miseravelmente salvos. Porque você não pode encontrar vitória. Não é que você não ama a Deus, mas não está recebendo ajuda. Quando não entendemos que paramos a ajuda de vir por causa do objeto errado da fé. Eu quero falar sobre algo que você disse um momento atrás. Vamos ter um intervalo, mas literalmente eu vi na televisão isto que você está falando. E eu gostaria de falar, porque isto lida com este assunto. Muito bom, detalhadamente. Então deixa eu te encorajar, por favor. Diga para os outros sobre o estudo na palavra. Você vai abençoá-los e vai ser uma bênção para você também. Porque não há nada mais importante do que estudar a palavra de Deus. Voltaremos daqui a pouco.